Bom, continuamos então com a sequência de exemplos do capítulo 10. Momento de inércia de um sistema de duas partículas. Vamos lá. A figura mostra um corpo rígido composto por duas partículas de massa m, ligados por uma barra de comprimento L de massa desprezível. Então está aqui o desenho, são duas massas representadas pela letra m, então mzinho, conectadas por uma barra bem fina e rígida, de forma que a massa é desprezível. Item A, qual o momento de inércia ICM em relação a um eixo passando pelo centro de massa e perpendicular à barra, como mostra a figura. Então, quem é o momento de inércia que passa pelo centro de massa aqui? Vamos lá. O momento de inércia passando pelo centro de massa, ou qualquer momento de inércia, na verdade, é definido como sendo somatório de I igual a 1 até N de cada massa I do meu sistema vezes a posição ou a distância com relação ao eixo de rotação de cada uma ao quadrado. Nesse caso, como a barra pode ser ignorada e eu tenho duas massas, basta somar e como esse eixo passa pelo centro de massa, esse momento de inércia passa a ser denominado momento de inércia do centro de massa. Lembrando que esse não é o único. Qualquer eixo que passe pelo centro de massa vai ser um momento de inércia do centro de massa. Esse daqui é um bem específico, é um cujo eixo faz 90 graus com a barra. Então o que nós temos? Nós temos massa do lado de cá, vezes a distância para o eixo de rotação, que é metade do comprimento, então é meio L, então vezes meio L ao quadrado. E de novo do outro lado, massa, que multiplica meio de L ao quadrado. Repare que aqui eu não tenho que me preocupar com mais L, menos L. Isso podia ser um eixo coordenado x ou y, podia ser, mas não é. E não faz diferença. Porque como está ao quadrado, não importa o sinal. Esses dois termos são iguais. Então é 2 vezes m. E aí, 1 meio ao quadrado é 1 quarto. E L ao quadrado, L ao quadrado. 2 cancela com 4, virando 2 aqui embaixo. E o resultado é 1 meio de ml ao quadrado. E eu quero mostrar para vocês que se fosse... Vamos pensar comigo. Se fosse um só, seria m vezes meio de L ao quadrado, que é 1 quarto. Seria 1 quarto de L ao quadrado. Então, como são 2, é meio de L ao quadrado. Se eu diminuir a distância, não faz parte do problema, mas se eu diminuir a distância para metade do que ela é, o que acontece com o momento de inércia? Dos dois lados. Se eu diminuir L para L sobre 2, então essa massa vem para cá e essa massa vem para cá. Trocar L para L sobre 2 faz com que o L quadrado continue aqui e o sobre 2 ao quadrado vira 4 de novo. Com o 2 que está aqui, 2 vezes 4, 8. Ou seja, na verdade diminui para 1 quarto. Então, aproximar as massas do centro de forma que a barra diminua para metade do tamanho faz o momento de inércia diminuir por 1 quarto. Então essa é a dependência com o r quadrado que está aqui. E esse é o item A. Item A. Item B. Qual é o momento de inércia I do corpo em relação ao eixo passando pela extremidade esquerda da barra? Tem duas formas de fazer isso. Então eu vou fazer primeiro, como se eu não soubesse nada, como se eu não tivesse calculado o item A. Então, sem o item A. Volta na definição, que é o somatório de MI, somatório em I, de MIRI ao quadrado. Mas como o eixo está aqui do lado, olha o que acontece. A primeira massa, ela é m vezes. Qual que é a distância dela até o eixo?
é zero, porque ela está em cima do eixo. Mas, do outro lado, eu tenho m vezes a distância, que é L, ao quadrado. Então, esse termo aqui desaparece, e o I, o momento de inércia de um eixo que passa em cima de uma das massas, é simplesmente ml ao quadrado. Olha que curioso. A barra tem o mesmo tamanho, mas porque um eixo passa em cima de uma das massas, girar essa massa aqui dá muito menos trabalho do que girar aquela massa lá longe. E na verdade, se você comparar os dois, o momento de inércia com o eixo aqui é 1, e o momento de inércia com o eixo no centro é metade desse. Você pode até escrever que isso daqui é o momento de inércia do centro de massa sobre 2. O que isso me diz? Me diz que é mais fácil eu girar duas massas, uma de cada lado, que é o dobro da massa, mas com metade da distância, do que girar uma só no dobro da distância. Como a gente viu, diminuir a distância por 2, diminuir por 4. Dobrar a distância aumenta o momento de inércia por 4 também. Então, mesmo que seja metade da massa, metade é um fator 2, mas dobrar a distância aumenta por vezes 4. Então, uma coisa compensa a outra e acaba sobrando um fator 2 aqui. Então, esse cara aqui, ele é o dobro do outro. Agora, um outro jeito de fazer, vou fazer em vermelho, é aproveitando o resultado anterior e usando o teorema do eixo paralelo. Então, o teorema do eixo paralelo me diz que se eu tenho se eu quero um momento de inércia passando por um novo eixo que é paralelo ao anterior, isso é a mesma coisa que pegar o momento de inércia do centro de massa mais a massa total, vou escrever como emissão, a massa total vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Então, o que é esse H? Esse H é a distância entre os eixos. Se eu colocar o eixo original aqui, e agora aqui é o novo eixo, a distância daqui até ali é aquele fator H. E quem que é o H no nosso caso? É metade do tamanho da barra, L sobre 2. Então, usando o teorema do eixo paralelo, o momento do centro de massa está aqui em cima, que é meio de ml ao quadrado, mais a massa total do corpo. Se são 2 m's, então a massa total é 2m. Vezes a distância entre os eixos ao quadrado. A distância é L sobre 2, e isso ao quadrado. Então, continuando aqui embaixo. Copia quem está fora aqui, meio de ml ao quadrado, mais esse 2 ao quadrado vira 4. 2 sobre 4 é meio. Aí eu tenho m aqui sozinho. E aqui eu tenho L ao quadrado. 1 meio de ml ao quadrado mais 1 meio de ml ao quadrado é igual a ml ao quadrado, que é o mesmo resultado que o anterior. Então, se eu não tivesse o centro de massa, calculo desde o início. Tendo do centro de massa, posso usar o teorema do eixo paralelo. Muito bem. Próximo é semelhante, mas com uma sutil diferença. Agora vai ser uma barra com massa contínua. Então, é uma barra fina e homogênea de massa mzão e comprimento L. Mesma coisa. O eixo passa pelo centro de massa, cada lado é L sobre 2. Então, em vez de ser uma massinha em cada ponta, a massa está distribuída pela barra. E, para ser sincero, esse momento de inércia está no meio do capítulo. Mas aqui nós vamos ver como chegar naquela expressão. O que ele pede? O momento de inércia em relação ao eixo perpendicular à barra que passa pelo centro de massa. Vamos ver qual que é a definição. A definição é que, ao invés de ser uma soma de várias massinhas vezes a distância de cada uma ao quadrado, essas massas ficam infinitesimais. Então, no limite para o contínuo, nós temos a integral, o r ao quadrado, dm. Então, a massa que fica pequena, não o r. E aí,
essas duas coisas estão interconectadas, porque R é a distância entre essa pequena massa dm e o eixo. Elas não são variáveis separadas. Parece estranho, mas esse R ele depende da variável m, ou melhor, o m depende de R, tanto faz. E o que acontece nesse tipo de integral é que a gente vai ter que traduzir um dos dois. Ou eu vou escrever R em função da massa, ou vou escrever massa em função do raio. Parece estranho falar em escrever R em função da massa, mas a massa pode ser usada como variável sim nesse caso. Não é usual, mas pode. O mais fácil aqui é escrever m em função de r. E na verdade nem r nós vamos usar, porque r é a distância. O que eu vou fazer é usar um sistema de coordenadas. Eu vou mostrar para vocês nesse desenho que está aqui do lado. Eu vou dar um zoom para ver melhor. Olha só, o próprio livro já me ajuda com a explicação. Eu tenho o eixo, e aí eu vou dividir a minha barra em infinitos pedaços de tamanho dx. Então, x é esse eixo horizontal agora, aqui, ó. Esse aqui é x. Cada pedacinho da barra tem tamanho dx, e portanto a massa dele é dm. E quem é a relação entre esses dois? Quem é a relação entre dx e dm? Então, vou escrever aqui. dx, então vamos pensar em termos de densidade. Quem que é densidade? É massa sobre volume. Mas aqui a gente não tem volume, a gente só tem comprimento. Então eu vou criar uma nova grandeza. Eu não, ela já foi criada, mas eu vou colocar uma nova grandeza aqui chamada lambda. Quem que é lambda? Lambda é a densidade linear, é massa por comprimento. E ela vai ser, eu posso ter ela de várias formas. Como a barra é uniforme, ela pode ser tanto a massa total da barra dividida pelo comprimento total da barra, então ela é quantos quilos a barra tem dividido pelo tamanho dela, como pode ser algo bem pequeno, como por exemplo, um pequeno dm dividido por um pequeno comprimento dx. E aí nesse caso, x é o meu r, porque r é a distância do eixo de rotação, e aqui a gente chamou de x, tá vendo? A distância do eixo até essa massinha aqui. Então, r vai virar x. E aí essa integral fica assim. I é igual a integral, daqui a pouco eu vou colocar limites. R vira x, então, x ao quadrado. E quem que é dm? Bom, dm, se eu comparar aqui, ó, pega esse parênteses, porque a densidade é constante, é uniforme, então olha só esse parênteses aqui. Eu posso pegar o dx e passar para lá multiplicando. E vou escrever assim, ó. Onde tinha dm, vai ficar mzão sobre L vezes dx. O que é isso? Isso é a massa de um pequeno elemento da minha barra, de um pequeno dm. E ficou em função de x. Então eu fiz o que eu falei, eu traduzi m, perdão, em r. Então, no caso, o nosso r é o x, eu traduzi m em x. Isso aqui é constante, pode vir para fora da integral. E essa integral, presta atenção que o eixo, o zero do x, está sobre o eixo de rotação. Então ela começa do lado de cá em menos L sobre 2 e vai até mais L sobre 2. Pronto. Está montada a nossa integral. Eu coloco a constante m sobre L para fora, em evidência, e fica menos L sobre 2 até mais L sobre 2. E aqui ficou só a integral de x² dx, bem simples. A integral de x² é x ao cubo sobre 3. Isso daqui é de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, calculando dentro desse intervalo, o I do centro de massa, que é o que a gente está calculando, ele é mL 1/3, que é o 3 que está separado aqui, e aí fica x ao cubo no fim menos no início. Então, no fim,
é L ao cubo sobre 2 ao cubo, menos no início, que é, e agora aqui tem que tomar cuidado, porque número negativo ao cubo fica negativo. Então isso daqui é menos L ao cubo sobre 2 ao cubo. Então toma cuidado com isso. Resultado, que 2 ao cubo é 8 nos dois. 3 vezes 8, 24. Então aqui fica M, L, vezes 1 sobre 24. E aqui em cima, menos com menos mais, ficou 2L ao cubo. Esse vai embora com esse, sobra um 12 aqui embaixo. Portanto, I, momento de inércia que passa pelo centro de massa da barra, é, esse L vai embora com esse cubo e aqui sobra um 2, é mL ao quadrado sobre 12, como está lá no começo do livro, mL ao quadrado sobre 12, como está lá na tabela do meio do capítulo. Isso foi o item A. O item B é a mesma coisa, só que passando pela extremidade esquerda da barra. Eu vou fazer direto pelo teorema dos eixos paralelos, que é o que a gente vinha fazendo antes. É o que a gente fez como segunda opção lá do outro problema. Mas você pode também fazer essa mesma integral de novo. Basta fazer a integral de 0 a L. Quando você fizer a integral de 0 a L, é a mesma integral, só que aqui o limite vai ser de 0 até L. Aliás, a gente pode fazer, não pode? A gente pode fazer. Vamos fazer assim, então. Como se eu não tivesse feito esse. O que muda se o eixo passar pela esquerda? Eu mostro para vocês. Se o eixo vier aqui para a ponta, então agora aqui é o zero e a integral é de 0 até L. Do resto não muda nada. Exatamente a mesma coisa. Então quem que era a minha integral? Integral, momento de inércia, perdão, é a integral de 0 até L de x² mzão sobre L dx. Eu já podia ter colocado isso aqui em evidência. M sobre L, integral de 0 a Lzão de x² dx, x ao cubo sobre 3, de 0 até L. E aí, fim menos no começo vai ser 0 mesmo. Isso aqui fica M sobre L vezes 1/3 vezes L ao cubo menos 0. Né? Esse cara aqui corta e sobra 2, esse aqui vai embora. Isso daqui fica 1/3 de mL ao quadrado. Para ver se nós acertamos, vamos fazer também pelo teorema do eixo paralelo. Então, I é igual a I do centro de massa mais a massa total vezes a distância entre os eixos, que é h ao quadrado. Nesse caso, quem é a distância entre os eixos? É metade da barra. Então, isso daqui é igual a I do centro de massa mais m vezes L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. E quem que era I do centro de massa? Está escrito aqui em cima. Aliás, está escrito aqui na esquerda. Isso aqui é mL ao quadrado sobre 12 mais mL ao quadrado sobre 4. Então, fazendo MMC, eu coloco mL ao quadrado aqui na frente. Aqui o MMC dos dois é 12. Então, 12 dividido por 12, 12 vezes 1, 1. Mais 12 dividido por 4, 3. Lá em cima, 3. 3 mais 1, 4. 4 12avos. Divide por 4 em cima e embaixo, 1/3. E assim eu sei que eu não errei. Muito bem. Continuando. Vamos para o exemplo 8. Energia cinética de rotação em um teste explosivo. Isso aqui é um fato verídico que ele vai descrever. Peças de máquinas que são submetidas constantemente a alta velocidade, a rotações em altas velocidades, costumam ser testadas em um sistema de ensaio de rotação.
Nesse tipo de sistema, a peça é posta para girar rapidamente no interior de uma montagem cilíndrica de tijolos de chumbo, como revestimento de contenção. Tudo isso dentro de uma câmara de aço fechada por uma tampa lacrada. Se a rotação fizer a peça estilhaçar, os tijolos de chumbo, que são macios, capturam os fragmentos para serem posteriormente analisados. Em 1985, uma empresa chamada Test Devices, tem até o site deles aqui até hoje, estava testando um rotor de aço maciço, na forma de um disco, então é um disco de aço. Tinha massa total de 272 kg e raio de 38 centímetros. Pequeno até. Então, quando a peça atingiu uma velocidade angular de 14.000 revoluções por minuto, os engenheiros que realizavam o ensaio ouviram um ruído seco na câmara, que ficava no andar de baixo e a uma sala de distância. Na investigação, descobriram que os tijolos de chumbo haviam sido lançados no corredor que levava à sala de testes. Uma das portas da sala havia sido arremessada no estacionamento do outro lado, do lado de fora do prédio. Um tijolo de chumbo havia atravessado a parede e invadido a cozinha de um vizinho. As vigas estruturais do edifício tinham sido danificadas. O chão de concreto abaixo da câmara de ensaios havia afundado cerca de meio centímetro e a tampa de 900 quilos da câmara de ensaio tinha sido lançada para cima, atravessara o teto e caíra de volta, destruindo o equipamento de ensaio. Uau! Os fragmentos da explosão só não penetraram na sala dos engenheiros por pura sorte. Ou seja, uma bomba. Qual foi a energia liberada pela explosão do motor? Vamos lá. Então, é um objeto em rotação. A energia cinética rotacional é 1/2 do momento de inércia vezes ômega ao quadrado. Vamos primeiro falar do momento de inércia. Momento de inércia. Sendo isso daqui um disco, então não depende da espessura dele, não depende do comprimento. E o momento de inércia de um cilindro, né? Então o que é um disco? É um cilindro achatado. O momento de inércia de um cilindro é simplesmente 1/2 da massa vezes o raio do cilindro ao quadrado. Então nós vamos substituir os valores aqui. Isso é 1/2, a massa é 272 kg e o raio é 38,0 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vou colocar tudo na calculadora, são só produtos aqui em cima, portanto eu não tenho que me preocupar com casas decimais e algarismos significativos delas. E aí fica o seguinte, 38 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso dá 0,1444. Então, caso você queira saber, esse pedaço aqui deu 0,1444. Vou fazer de novo só para ter certeza. 38 centímetros. Então, 38 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá certo. 3 algarismos significativos serão considerados, porque é o que eu tenho aqui. 3 aqui, 3 aqui. Aqui também são 3. Então, isso daqui vezes 272 e depois dividido por 2. O resultado desse momento de inércia com 3 algarismos significativos é 19,6. Qual que é a unidade? Faz análise dimensional aqui. Massa é quilograma. Distância está em metros, porque a gente transformou centímetro para metro. Então, quilograma, metro quadrado. Agora, quem é a velocidade angular? Velocidade angular, ele deu aqui em revoluções. Então, foi 14.000 revoluções por minuto. Tenho que transformar isso aqui em radianos por segundo, sem problema nenhum. Então, é 14.000. Uma revolução são 2 π radianos.
é o tamanho de uma volta. E 1 minuto são 60 segundos. Pronto, transformei. Então, jogando isso aqui na calculadora, nós temos 14.000 vezes 2 vezes π dividido por 60. E aí, esse cara aqui tem 3, 4, 5 algarismos significativos, o resto todo, tudo é número de precisão exata. Agora aqui, isso aqui é 14.000, tem que tomar cuidado, viu? Tem um ponto, mas é porque esse livro foi traduzido do inglês e pelo jeito não muito bem traduzido. Aqui, o que eu estou falando? Ponto é milhar em português. Olha eu culpando o tradutor pela minha incompetência. Não, tá certo, 14.000. Então, qual que é a ideia aqui? Mantendo 3, 4, 5 algarismos significativos, nós temos 1.466,1 radianos por segundo. E aí eu vou pegar esse número que já está na minha calculadora e vou fazer vezes o de cima. Então, não, mentira. Então vamos lá. Vamos pegar a energia cinética, eu esqueci que tem que levar ao quadrado. A energia cinética é 1/2 do momento de inércia vezes ômega ao quadrado. Então é 1/2. O momento de inércia é isso daqui, mas tem mais casas aqui na minha calculadora. Então é 19,6 vezes ômega, que é esse 1466,1 ao quadrado. Eu escrevo isso aqui assim, mas na verdade na minha calculadora eu tenho mais dígitos para essas duas coisas. Então esse daqui... Então, eu tenho um valor assombroso aqui em mãos, porque esse número é grande, né? Da ordem de 10 a terceira, ao quadrado vai ser da ordem de 10 a sexta. Esse cara aqui é da ordem de 10, né? 2 vezes 10, 20, né? Então aqui, na verdade, a gente está falando de coisas da ordem de 10 a sétima, e é de fato. Então essa energia cinética foi, agora com 3 algarismos significativos, porque é o limite desse número, 4,21 vezes 10 a sétima, ou 42,1 megajoules. Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho... Acho que eu esqueci alguma coisa. Acho que eu esqueci de dividir por 2 aqui. Esqueci não? Acho que eu esqueci, vou fazer essa conta de novo, espera aí. Vamos fazer de novo. 466,1 ao quadrado vezes 9,6. Sim, eu esqueci de dividir por 2. Então isso daqui é vezes meio. Então dividindo isso aqui por 2, dá... Vamos apagar aqui e arrumar. Sempre é bom conferir, olhar para a conta que você fez. Então dividindo isso aqui por 2, fica 21,1 megajoule. Acho que eu não vejo mais nada passível de correção. Acho que está tudo correto. Muito bem. Continuando então. Vamos para o exemplo 9. Análise de um golpe de judô usando a segunda lei de Newton para rotações. E aí? Quem pratica artes marciais aí? Quem é adepto do judô? O judô é essa arte que propicia você fazer arremessos, dá prioridade para você fazer arremessos usando força de alavanca. Então vamos ver o que está acontecendo. Para derrubar um adversário de 80 kg com um ippon, então ippon é quando você joga o oponente de costas no chão, né? Você precisa puxar o kimono dele com uma força F e um braço de alavanca D1 igual a 0,30 metros. Vamos olhar aqui nessa primeira figura o que está acontecendo. Está aqui o oponente, a pessoa que está aplicando o golpe está aqui embaixo, está puxando o kimono
com uma força F. E aí o kimono está aqui preso no ombro, como se estivesse puxando a pessoa pelo ombro. Portanto, o braço de alavanca é a distância daqui até o centro de massa do adversário, que ele está dizendo que é 30 centímetros ou 0,30 metros. Então, isso daqui em relação ao centro de rotação situado no quadril, no seu quadril direito. Não sabia que você tinha 2 quadris, mas tudo bem. 2 quadris, não quadris. Você quer que o adversário gire em torno do centro de rotação com aceleração angular alfa igual a menos 6,0 radianos por segundo. Muito específico isso. De onde será que ele tirou? Eu não lembro de ver isso aqui em nenhuma aula de artes marciais. Ou seja, uma aceleração angular que, na figura, é no sentido dos ponteiros do relógio. Daí o sinal de menos. Porque lembra, ângulo a gente mede em sentido anti-horário. Então, com o menos, ele está rodando no sentido horário. Suponha que o momento de inércia I, em relação ao centro de rotação, o momento de inércia da pessoa, é de 15 kg metro quadrado. Então, foi dado quem que é o momento de inércia da pessoa. Item A. Qual deve ser o módulo da força se, antes de aplicar o golpe, você inclinar o corpo do adversário para frente, do jeito que está aqui, fazendo com que o centro de massa do corpo dele se aproxime do seu quadril. Então, na verdade, o que ele está fazendo é unindo o centro de massa com o eixo de rotação. Porque o centro de massa é onde a força-peso é aplicada. Então, se eu olhar aqui, ó, o centro de massa é onde a força-peso se aplica. Mas o centro de rotação não. O centro de rotação é o ponto de apoio, é onde o corpo do adversário está apoiado em você, sobre o quadril. Portanto, tem uma distância entre os dois. Então, se o centro de massa do adversário coincide com o centro do quadril, o que está acontecendo aqui? O peso não faz torque, porque o peso está aplicando uma força em cima do centro de rotação. E vocês devem lembrar que torque é igual ao braço de alavanca vezes a força vezes o seno do ângulo entre os dois. Então, se eu estou nessa situação onde tem uma distância entre os dois, não só eu puxo para cá, como a gravidade também puxa. E em sentidos opostos. O judoca aqui está querendo fazer uma força para a direita no sentido horário, enquanto que a gravidade quer manter a pessoa no chão, fazendo, portanto, um torque para a esquerda no sentido anti-horário. Então, na situação A, o torque da gravidade é nulo. Então, item A. Nessa situação, o torque gravitacional, ele é, braço de alavanca é 0, vezes a força da gravidade. Não tem ângulo nenhum, porque é 0, então não tem como medir ângulo. Isso daqui é 0. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que o torque aplicado pela força F, está aqui, ó, ele é o raio primeiro, a distância que ele deu ali, 0,30 metros, vezes a força F aplicada, vezes o seno do ângulo entre os dois, que, para ajudar a nossa vida, é 90 graus. Seno de 91, portanto, isso daqui é simplesmente o braço vezes a força. Bom, eu tenho essas duas coisas. Eu tenho o braço e a força. Braço de alavanca, não é o braço da pessoa. Então, qual deve ser o módulo da força F? Ah, eu não tenho. Eu quero F. Isso que dá não anotar. Eu quero F. Então, de onde eu tiro o torque? Se eu tenho o braço, de onde que eu tiro o torque? Tiro da segunda lei. Torque é igual a momento de inércia vezes a aceleração angular. Tiro daqui. Portanto, olha só o que está acontecendo aqui. Se eu pegar em módulo, o torque é igual a isso daqui,
que por outro lado tem que ser igual a R vezes F. Entendeu? Isola a força agora. Força é igual a momento de inércia vezes alfa sobre R. Já já vou falar onde foi parar o sinal. Que é o momento de inércia, então, é 15. A alfa foi dado, nós estamos usando tudo em módulo nesse momento. É 6,0. E o raio, 0,30. Então, tudo com dois algarismos significativos. Portanto, a força é igual a 15 vezes 6 dividido por 0,3. Isso dá 300 ou 3,0 com dois algarismos vezes 10 a 2 newtons. Agora, na verdade, para onde foi parar o sinal, né? Eu simplifiquei bastante aqui, mas o que está acontecendo? Aqui, na verdade, se eu prolongo o raio, então este ângulo ele é medido do raio para a força, sempre. Por isso que eu escrevo nessa ordem, RF, porque esse ângulo é medido do raio para a força. Então, para isso, eu tenho que prolongar o raio aqui. Então, quando eu prolongo o raio no braço e meço o ângulo para a força, você vai ver que esse 90 graus ele é para a direita. E se ele é para a direita, ele na verdade é menos 90. Então, o que eu fiz aqui foi fazer em módulo porque dá certo. Mas eu deveria ter colocado um menos 90 aqui. E sendo de menos 90 não é 1, é menos 1. E aí, o que acontece é que isso aqui é igual a menos RF. E, portanto, F é igual a menos I alfa. E aí, sim, o alfa teria um sinal de menos aqui. Mas eu só fiz sem sinal, e menos com menos dá mais, dá igual. Eu só fiz sem sinal, por quê? Porque eu sabia que eu queria o módulo, não tem nenhuma soma, nem subtração para esses sinais darem problema. Então, como é só divisão, módulo do fim é a mesma coisa que módulo do início. Então, não teria problema eu omitir esse sinal aqui. Mas teria problema, e vai ter problema, no item 2. Então, vamos ver o que vai acontecer. Para manter essa mesma aceleração angular, item 2 não, né? Item B, eu falei item 2. Então, para manter a mesma aceleração angular, então, alfa continua igual a menos 6,0 radianos por segundo ao quadrado. Para manter essa rotação, eu vou ter que fazer mais força por causa da gravidade. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu vou prolongar o raio, o outro raio aqui embaixo, o outro braço de alavanca, porque agora o corpo do oponente está longe do centro de rotação. E ele deu a distância, 0,12 metros. Então isso aqui é um D2. E esse D2, aqui ele chamou de D1, aqui de D2. Então esse D2 vai ajudar a força gravitacional agora a fazer um torque. Então prolongando o raio, eu vou ligar o raio à força. O ângulo é do raio para a força. Agora é no sentido anti-horário, sentido no qual os ângulos são positivos. Então isso aqui é mais 90. E eu vou escrever o torque resultante. O torque resultante ele é a soma dos torques. Então ele é o torque feito por essa força aqui, mais o torque feito pela força gravitacional. Já era assim antes, só que antes o torque da força gravitacional era zero, agora não é mais. Agora ele é diferente de zero. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. O torque dessa força anterior nós já calculamos, mas mesmo assim eu vou... Bom, calculamos nada, né? Calculamos para aquela situação. Agora eu tenho que fazer de novo mesmo. Então quem que é quem aqui? Esse torque ele é o braço de alavanca, que ele chamou de D1. Eu podia ter usado o D1 aqui também, tá? É que eu tinha esquecido que ele tinha chamado de D1. D1 vezes a força, que é quem eu quero saber, vezes seno de menos 90. Agora o ângulo é importante, porque tem uma soma. Quando tem somas, o sinal entre as coisas é relevante. Então esse ângulo ser negativo, eu não posso jogar esse menos fora mais. E do outro lado, D2 vezes a força gravitacional, que é mg, nós vamos substituir já já, vezes seno de mais 90.
que eu tenho? Eu tenho D2, seno de menos 90 é menos 1, então isso aqui é menos D2F. E do lado de cá eu tenho mais, porque seno de mais 90 é 1. Isso aqui era D1, né? É, D1. D1. E do lado de cá, nós temos mais D2 vezes FG, que é massa vezes gravidade, mg. E isso daqui tudo é que tem que ser igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Veja como os sinais são importantes. Esse cara vai ser negativo. Quem que eu quero? Eu quero F. Então, F menos D1F, melhor fazer devagar, é igual a I alfa menos D2 mg. Multiplicando tudo por menos 1 e passando o D dividindo, F é igual a 1 sobre D1, que multiplica esse menos com esse menos vira mais, então vou passar para frente, D2 mg, e esse menos com esse mais vira menos, menos I alfa. Tudo bem, porque o alfa é negativo mesmo, então esse cara vai voltar a ser positivo rapidinho. Substituindo todo mundo aqui, eu tenho que F é igual a 1 sobre D1. D1 era 0,30. D2 era 0,12. A massa era 80 kg. Gravidade 9,8. Momento de inércia 15. E alfa menos 0,60. Ou, toda hora eu tento fazer isso. Não, é 6. Desde o começo desse problema eu estou tentando chamar esse negócio de 0,60. 6. Certo? Ficou meio fora da imagem aqui. Pronto. Então, aqui em cima nós temos duas partes que eu tenho que fazer separado. 9,8 vezes 80 kg vezes 0,12. Isso aqui, vou pegar a caneta do unicórnio, isso daqui dá 94,08, porém, apenas 2 algarismos significativos, então não tem casa decimal nenhuma. Do outro lado, menos com menos mais, a gente tem 15 vezes 6, que dá 90, com 2 algarismos significativos também. Então, do lado de cá, isso aqui fica mais 90, sem nenhuma casa decimal. Olha que legal. Então, isso daqui mais 94,08 dá 184,08 dividido. Então, vamos anotar isso. Não, antes de dividir, vamos anotar. O que deu isso aqui? Deu 184,08 na calculadora, porém, só casas depois da vírgula valem, porque esse cara aqui está em 0 casa decimal, esse aqui também, esse aqui também. E aí ele tem 3 algarismos significativos que dividido, agora sim, dividido por 0,30, esse aqui só tem 2 algarismos significativos, o resultado é que essa força, agora em módulo, ela é 6,1 vezes 10 a 2 newtons. Ou seja, nós saímos de uma força de 300 newtons para uma força de 600 newtons. O dobro da força. O dobro da força por causa do quê? Por causa de 12 centímetros entre um ponto e outro. E quem pratica artes marciais, como judô, jiu-jitsu, sabe muito bem do que eu estou falando, a diferença que faz você fazer uma técnica com precisão. Aqui chegamos ao fim porque o exemplo 10 e 11, os dois se referem ao mesmo problema. Então eu coloquei os dois juntos. Vamos lá, está acabando. Nós já estamos com 44 minutos. Vai dar 1 hora mais ou menos. A figura, acho que está um pouco pequena, deixa eu ver, isso. Então a figura mostra um disco homogêneo de massa m igual a 2,5 kg, está aqui, mzão, e raio 20 centímetros.
montado em um eixo horizontal fixo. Então, o eixo está passando por aqui, ó. Está na direção do nosso olho, horizontal ali. Um bloco de massa 1,2 kg está pendurado aqui embaixo. E ele falou, está pendurado por uma corda de massa desprezível e enrolada na borda do disco. Então, é como um ioiô. Tem um carretel, aliás. É um disco com a corda enrolada aqui em cima. Determine a aceleração do bloco em queda. Então, o bloco começa a cair. Veja bem. Disco com uma corda enrolada, presa num bloco. Massa Mzão, massa Mzinho. Tá bom? Tá aqui o diagrama. Então, o que acontece? Quando solta o bloco começa a cair. Determine a aceleração do bloco. Determine a tração da corda e a aceleração angular do disco. A corda não escorrega e o atrito no eixo é desprezível. Então não tem atrito em lugar nenhum. O que está acontecendo? Eu vou usar o diagrama dele que já me ajuda bastante aqui. O disco tem um eixo aqui passando pelo ponto O, tem um raio Rzão, e a corda que está enrolada, mas ela se desprende do disco nesse ponto, a partir do qual ela se torna vertical. Ela aplica uma força aqui, nesse ponto do disco, a tração. Então antes a gente ignorava a tração sobre o disco, porque o disco tinha massa desprezível. Agora a gente não ignora mais. Essa tração faz um torque sobre o disco. E aqui embaixo, essa mesma tração, tá vendo? Ela contrabalanceia uma parte da gravidade e, portanto, o bloco acelera. Então, para saber a aceleração do bloco, eu preciso saber a tração, porque a força resultante aqui vai ser um mais o outro, vetorialmente. Por outro lado, a tração tem a ver com a rotação do disco também. Então, eu preciso resolver os dois. Eu preciso resolver a segunda lei de Newton da rotação para o disco e a segunda lei de Newton da linear para o bloco. E os dois estão literalmente amarrados por uma corda, mas também estão pictoricamente amarrados porque, como ele disse, a corda não escorrega. Então, quando o bloco acelera para baixo, ele acelera a corda e a corda acelera o disco. Então, a aceleração tangencial desse ponto aqui é igual à aceleração do bloco. Eles têm o mesmo valor. Então, se eu sei a aceleração tangencial, eu sei a aceleração angular. Olha que coisa. Então, vamos lá. Vamos equacionar esse problema. Então, ele é o 10, não é A, é 10, porque o outro vai ser 11. É como se fosse o B, tá bom? Vai ser 11. Então, o que eu tenho? Aqui no disco, eu tenho que torque resultante é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. E aqui embaixo no bloco, eu tenho que força resultante é igual à massa do bloco vezes a aceleração linear. Como eu disse, esses dois estão amarrados. Por quê? Porque a aceleração tangencial, que é alfa vezes o raio, lembra da conversão de unidades de grandezas angulares para grandezas lineares? Isso aqui é igual à aceleração do bloco, justamente porque a corda não escorrega sobre. Então, tudo que aqui desloca também. Portanto, eles estão amarrados. E eu posso dizer, então, que alfa é igual a A sobre R. E A é a minha incógnita, é o que eu estou procurando. Então, voltando aqui em cima, o torque resultante é igual ao momento de inércia do disco, da polia, vezes A sobre R. Então, eu tenho A aqui e A aqui. Então, para saber, eu preciso de alguma outra... Então, parece que eu tenho duas vezes a mesma equação, mas não. Por quê? Agora a gente vai escrever quem que é quem aqui. Quem é o torque resultante? A polia tem a força-peso,
tá aqui, que é massa dela vezes a gravidade. Só que a força-peso está em cima do eixo. Então, o torque da força-peso tem também uma força normal, se você for ver para cima aqui, que também faria um torque. Mas nada disso importa, porque tudo se anula, está tudo sobre o eixo. Então, eu vou poupar a gente da tortura de ficar carregando coisa peso morto, né, coisa que a gente sabe que não vai usar, e vou direto para o torque da tração. Então, a única coisa que eu tenho aqui é o torque da força de tração. E quem é o torque da força de tração? Então eu vou prolongar o braço para cá, tá vendo? Eu vou ver que, na verdade, isso daqui é daqui para cá, então é 90 graus para baixo, então é menos 90. Não vai fazer diferença daqui a pouco, mas mesmo assim eu vou fazer isso. E aí nós temos o seguinte, torque é o braço de alavanca vezes a força que está fazendo, T, vezes o seno do ângulo entre eles, menos 90. O braço de alavanca é o raio da polia. Então eu posso vir aqui e substituir isso pelo raio grande da polia. Portanto, o torque é menos RT. Esse é o torque resultante. Por outro lado, quem é a força resultante? Então agora eu preciso considerar, ó, ele está falando que Y é positivo para cima. Então eu estou poupando os IJKs da vida aqui, fazendo tudo unidimensional. T para cima menos a força da gravidade. Então é T menos mg. Se eu substituir isso aqui, fica... Vou fazer um de cada lado. Torque resultante é igual a I vezes a aceleração tangencial sobre R, e o torque resultante é menos RT. Olha o que acontece, eu tenho A e tenho T. Do outro lado, eu tenho a parte linear. Então, força resultante é igual a... Vamos pegar a segunda lei de Newton aqui em cima. É igual a massa vezes a aceleração. E nós sabemos que a força resultante é a tração menos mg. De novo, eu tenho T e tenho A. Tenho T e tenho A. Então é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Só tem um pequenino problema. Qual é? É o sinal relativo entre essas duas coisas. Porque o sinal na rotação representa uma coisa. Na rotação, o sinal representa o sentido, horário ou anti-horário. Horário é negativo, anti-horário é positivo. Enquanto que aqui no lado linear, o sinal representa a direção no eixo Y. E essas coisas não combinam. Elas não são a mesma coisa. Então, para passar daqui para cá, eu tenho que passar em módulo. Porque aqui eu já pensei que isso aqui era o módulo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. De qualquer maneira, eu acho que como a aceleração está no sentido horário, a aceleração ia ser negativa aqui, talvez não desse problema, mas é melhor garantir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou isolar T na polia. Então, quem é essa força aqui na polia? Quem é a força T que faz a polia rodar? É em função da aceleração. Então, ela passa o R para baixo multiplicando. Na verdade, eu vou pegar assim, módulo da tração. Pronto, para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Então, passa para cá o R multiplicando para baixo, e aí fica IA sobre R ao quadrado. Do outro lado agora, eu vou pegar isso e substituir lá. Então, massa vezes aceleração é igual a tração, vou pôr em vermelho, cujo módulo é IA sobre R ao quadrado, menos mg. Então agora é só isolar A.
Tem o A dos dois lados aqui. Passando tudo para a esquerda. A que multiplica M. Isso aqui mais positivo passa para cá negativo. M menos I sobre R ao quadrado. E do lado de lá eu tenho menos MG. Vou passar isso aqui dividindo. Eu posso fazer MMC antes. Acho que fica melhor. Fica melhor? Acho que fica melhor. Então fica A que multiplica MR ao quadrado menos I sobre R ao quadrado. Isso aqui é igual a menos MG. A é igual a menos, passo o R para cima, MG R ao quadrado dividido por MR ao quadrado menos I. Então, A igual a menos, guarda esse menos aqui que vai ser importante. Massa do bloco. Agora está na hora de pôr valores numéricos, então vamos anotar. Massa do bloco é o Mzinho, 1,2 kg. Mzinho é... Ah, faltou substituir quem que é aqui. A gente vai fazer 1,2 kg vezes 9,8 vezes o raio da polia. O raio da polia é 20 centímetros. Então isso daqui é 0,20 metros ao quadrado. Dividido por 1,2 de novo, vezes 0,20 ao quadrado de novo, menos o momento de inércia. É isso que faltou aqui em cima. Ó. Quem que é o momento de inércia? Vamos descrever tudo isso. Ah, dá para fazer de separado aqui. Ó. Então, quem é o momento de inércia do disco? Lembra? Nós usamos no exemplo anterior. Se tem dúvida, a gente volta aqui em cima para ver quanto que é. Não é nesse ainda. É mais no de cima ainda. Aqui, ó. Onde teve o rotor que explodiu. O momento de inércia de um disco é meio de mr ao quadrado. Então, voltando. É meio de mzão vezes o raio da polia ao quadrado. Então, é isso que a gente vai substituir aqui embaixo. É meio da massa da polia. A massa da polia é 2 kg e alguma coisa, né? 2,5. E o raio, de novo, é 20 centímetros. Então, meio. Aliás, olha que coisa, nem precisava ter substituído, né? Ah, que legal. Fiquei com vontade de fazer esse problema, de terminar ele literal agora. Pera aí. Porque eu notei uma coisa, ó. Guarda esse menos aqui, como eu falei, ele é importante. Vamos substituir tudo, ó. Menos mg r ao quadrado dividido por m r ao quadrado, rzão, menos 1 meio de mzão r ao quadrado. Olha, r ao quadrado aqui, aqui e aqui. Sumiu. Multiplica por 2. Então agora se eu fizer mmc, isso aqui fica assim, ó, menos, esse 2 vai parar lá em cima, 2mg, dividido, aqui embaixo multipliquei por 2 em cima e embaixo, então isso aqui ficou 2m, e aqui ficou menos mzão. Se você quiser colocar g em evidência, fica assim, aceleração é igual a menos 2mzinho sobre 2mzinho menos mzão vezes g. Isso aqui é adimensional, então aceleração e aceleração. Agora sim, eu vou pôr números e vai ficar mais fácil. Então, 2 vezes 1,2 dividido por 2 vezes 1,2 menos, quanto que era mesmo? 2,5 dividido por 2,5. Deu para ver o que ele quis fazer aqui. Vezes 9,8. Então, o que eu tenho aqui? 1,2 vezes 2 é 2,4.
2,4 menos 2,5, então isso aqui é menos 2,4 em cima, e embaixo menos 0,1. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que fazer vezes 10. E como eu falei para você, esse cara aqui ia ser importante para cancelar esse sinal de menos. Mas tanto faz, porque a aceleração, na verdade, ela é com relação ao eixo y e ela é negativa. Então, isso aqui, o mais importante é o sinal entre esses dois termos bater, porque ele vai determinar se isso aqui é uma diferença ou uma soma. Portanto, isso aqui é 24 vezes 9,8, com dois algarismos significativos. Essa aceleração aqui é igual... Nossa, tudo isso? É 23G? Agora que eu anotei, 24G? Isso? Cara, não é possível. Tá errado. Com certeza tá errado. Então vamos parar e pensar por quê. Como que eu sei que tá errado? Porque esse número aqui é maior que 1. Como que um bloco pode cair mais rápido do que a gravidade? Sem ninguém puxar. Ao contrário, alguém está segurando ele. Então tem alguma coisa errada aqui. Soou o alerta vermelho aqui. Vamos apagar esse número. Vamos olhar só para a expressão. Vamos voltar um pouco, tentar entender o que está acontecendo. Até aqui eu acredito que esteja tudo bem. A tração... Vamos lá. Não, vamos voltar mais. Até não vamos assumir nada certo por enquanto. Aceleração tangencial, aceleração angular vezes o raio. Isso aqui está certo, até por uma questão de análise dimensional. E a aceleração tangencial é igual. Então, é A sobre a alfa é A sobre R. Então, quando eu substituo aqui, o torque é A sobre R. Aí, esse aqui, o torque é RT, esse menos não importa, porque depois eu vou pegar em módulo mesmo. Portanto, IAR é igual a RT, isolando o T passando R para baixo, e A sobre R quadrado. Acho que isso aqui está ok. Depois, do outro lado, eu tenho tração para cima menos a gravidade para baixo igual a MA. Esse MA tinha que dar negativo. Do jeito que isso aqui foi construído, porque o peso ganha. Ó, olha aqui. O peso ganha. Não é só pela figura, é porque ele fala que desce. Não sobe, desce. Então, se o peso ganha, e aqui é menos, esse A tinha que dar negativo. Eu devo ter errado algum sinal na hora de passar para um lado e para o outro. Vamos ver. Passei isso aqui para cá, ficou negativo também. Então fica A m menos I sobre R quadrado. A gente pode... Eu não vou apagar para achar onde eu errei, mas depois eu vou voltar nesse passo aqui, que é melhor. Isso aqui é igual a menos mg. Então... Ah, eu passei para lá errado? Não. R quadrado veio para cá, isso aqui veio para baixo. É estranho, eu vou apagar. Eu não ia, mas eu vou apagar. Às vezes, até aqui eu sei que está certo. Às vezes, a gente faz as coisas e fica olhando para o que está lá e mais atrapalha do que outra coisa. Então, quem é o momento de inércia? O momento de inércia é igual a meio da massa da polia vezes R ao quadrado. Aqui é o lugar de substituir, porque já vai simplificar muito a nossa vida fazer isso aqui. E realmente tinha os fatores 2 aqui. Talvez eu tenha errado alguma coisa nisso. Então, A é igual... Não, A que multiplica mzinho menos... Quem é I? I é meio de mr ao quadrado. E aqui dividido por r ao quadrado. Isso aqui é igual a menos mg. Vai embora esse com esse. E aqui fica A m menos mzão sobre 2, que é igual a menos mg. Se eu fizer isso aqui por 2 aqui,
Deu igual de novo? Então, A é igual a menos M menos 2M por causa do MMC aqui dividido por 2M menos Mzão. Ou seja, deu exatamente a mesma coisa de novo. Olhando aqui não tem nada errado. Mas quando eu colocar em números, esse cara aqui, 2M, é muito perto do Mzão. 2M sendo muito perto do Mzão, vai jogar isso aqui lá para cima. Mesmo que eu divida tudo por 2M, vou ter que olhar tudo, desde o começo, para ter certeza de que eu não estou a única coisa que pode estar errada aqui é esse sinal a única coisa que pode estar errada aqui é esse sinal aqui, porque se não fosse essa subtração daria certo. Essa subtração é o que estraga tudo aqui. Então, com certeza o problema é esse monte de sinal que a gente está fazendo. E a maneira de arrumar isso é vir aqui e tratar tudo com módulo. Porque o que acontece? Às vezes, só tirar o módulo, como eu fiz aqui embaixo, não é suficiente. Porque tirar o módulo elimina o sinal, mas não elimina as partes. Então, olha só o que nós vamos fazer. Aqui em cima, essa aceleração, ela tangencial, tá vendo aqui o alfa, ela é no sentido horário. Se ela é no sentido horário, ela é negativa. Então, aqui na segunda lei, o que eu vou fazer? Eu vou substituir A em módulo. Aqui. Então, nós vamos começar a arrumar tudo desde aqui, ó. A gente vai fazer assim. Eu sei que alfa é negativo, é menor do que zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, menos alfa. Tá? Menos alfa R. E isso daqui é o que depois eu vou igualar com a aceleração, porque eu sei que ele vai ser negativo, então agora esse valor passa a ser positivo. É isso? Isso dá certo? Eu acho que dá. Por que acontece? Quando eu chegar aqui embaixo, não vai mudar nada aqui, eu vou continuar tendo A positivo do mesmo jeito aqui embaixo. Não é aqui a questão. Não é aqui a questão. A questão é aqui. Claro, claro. Eu não posso esperar descobrir o sinal misturando rotação com linear desse jeito. Como eu falei, o sinal não passa de um para o outro, porque não é o mesmo sistema. Então, o que está acontecendo? Aqui olha só, esse A, eu tenho que pensar que ele já é para baixo, eu tenho que dizer que ele é negativo. Então, isso aqui é como se fosse menos MA. Tá vendo? Aqui, ó, menos MA. Então, se eu estiver correto, o que acontece é que aqui vai ficar um menos, e aí todo mundo ficou menos, tá vendo? E se você multiplicar a equação inteira por menos 1, isso aqui vai ficar mais, mais e mais. E aqui vai ficar mais e mais. Pronto. É isso. Aqui dá para ver. Se eu confundo isso, imagina vocês. Já dá para ver como que é confuso
você ligar, conectar sinais relativos entre linear e rotação. Tem que ficar atento. 1,2 mais 2,4. Agora, perdão, 2,5. Agora sim, em cima é 2,4 e embaixo é 2,4 mais 2,5. Isso aqui vai ficar 4,9 vezes, isso aqui era vezes G. Vezes G. Então, substituindo valores aqui, 2,4 dividido por 4,9 vezes 9,8 e a aceleração é exatamente 4,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Agora vamos ver o 11, 11º. Trabalho, energia cinética e rotação. É a mesma coisa, então suponha que o disco parte do repouso no instante t igual a 0, que rotação... Então, suponha que parte do instante do repouso em t igual a 0. Que a tração da corda, ainda eu suponho, por isso que eu não tinha entendido, que a tração da corda de massa desprezível é 6 newtons. Então ele deu como sendo 6 newtons. E que a aceleração angular do disco é de menos 24 radianos por segundo. Com a energia cinética de rotação, no instante k igual, no instante t igual a 2,5 segundos. Ou seja, ele pôs uma força para fazer torque. Ele te falou quem é essa força. É 6 newtons. Ele te falou quem é a aceleração angular. Então você sabe agora como que a velocidade vai aumentar. Porque se eu sei a aceleração, eu sei como que a velocidade angular aumenta. E aí ele te pergunta qual a energia cinética. Bom, a gente tem várias formas de fazer isso, mas a gente vai fazer assim, ó. Bom, 11º exemplo. Nós vamos fazer assim. Ômega é igual a ômega 0 mais alfa t. Eu sei o tempo, então não tem por que complicar muito mais do que isso. Ele me diz aqui que t igual a 0, parte do repouso. Então, ômega 0 é 0 e que a aceleração angular do disco é 24 radianos por segundo ao quadrado. Então, ele parte do zero, portanto, ômega é igual a alfa t, e aqui é menos 24 radianos por segundo ao quadrado, vezes o t, que era quanto mesmo? 2,5. Então, vezes 2,5. Então, 24 vezes 2,5, com dois algarismos significativos, isso aqui dá menos 60 radianos por segundo. Essa é a velocidade. Agora, a energia cinética. Então, essa é a velocidade nesse tempo. O que é a energia cinética? A energia cinética é igual a meio de I ômega ao quadrado. Eu sei quem é ômega. A energia cinética é igual a meio, e eu sei quem é I também. I, está escrito aqui em cima, ó, é meio de mr ao quadrado. Então isso daqui fica 1/4 de m vezes, abre parênteses, perdão. Apagou uma, não apagou outra? De r ômega ao quadrado. Então, isso daqui é 1/4, a massa da polia é 2,5 kg. O raio era... Ele deu o raio, né? A gente cancelou aqui. Mas ele deu o raio, não deu não? Deu 20 centímetros. Então o raio é
0,20 e o ômega nós calculamos como sendo 60. É menos 60, mas ao quadrado não vai fazer diferença nenhuma. Então isso aqui vezes 0,2 dá 12, ao quadrado dá 144, vezes 2,5 dá 360, dividido por 2 dá 180, com dois algarismos significativos, 1,8 vezes 10 a 2 Joule. Tinha outro jeito de fazer? Tinha. Através do torque. Só que aí eu teria que levar em conta outras coisas, porque o torque é integral. Perdão, eu falei torque, eu quis dizer trabalho. Torque, ou trabalho é integral do torque pelo ângulo deslocado. Ele me deu a força. Se ele me deu a força, eu sei o torque, que como eu vi aqui é o raio vezes a tração. Então, se eu tenho torque, eu preciso integrar no ângulo. E aí, para saber isso, eu tenho que pegar essa velocidade, essa aceleração angular a partir do repouso e saber nesse tempo, com essa aceleração, quanto ele rodou. Eu teria que colocar isso num sistema de referência para θ0 aqui. Então, θ menos θ0 igual a ômega zero vezes alfa t quadrado. Teria que fazer isso. Mas é uma integral. Certo? Então, como a força é constante, eu acho que dá para fazer. Vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer. Então, outro jeito de fazer, para ver se a gente está acertando. Pelo trabalho. Então, o trabalho é igual à integral do torque no ângulo. Igual o trabalho é a integral da força no deslocamento, aqui é a integral do torque no ângulo deslocado. Como nós vimos aqui, o módulo do torque da força tangente é RT, eu gosto de fazer sempre o R primeiro, RT. E quando eu faço essa integral, como isso aqui é constante, então isso daqui é torque vezes a integral de dθ é delta θ. De onde eu tiro delta θ? Eu tiro que θ menos θ0, isso aqui é o delta θ, é igual a ômega 0t mais meio de alfa t quadrado. Esse aqui é zero porque ele parte do repouso, portanto, delta θ é igual a alfa t quadrado sobre 2. Eu tenho o tempo. Então, agora, se eu venho aqui, eu tenho trabalho, que é igual a torque vezes delta θ. Torque é RT, tudo isso aqui tem módulo, tá? E o delta θ é alfa t quadrado sobre 2. Então, substituindo, o raio é 0,20 metros, o torque é 6 newtons, que ele deu agora no item B. O alfa, a gente descobriu, não, ele deu, né? É 24. Eu usei aqui, ó, é menos 24, a gente está usando em módulo. Então, o alfa é 24 radianos por segundo. O tempo, nós usamos também, é 2,5 segundos, só que agora está ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Portanto, o trabalho é igual, lá em cima, 2,5 ao quadrado vezes 24 vezes 6 vezes 0,2 dividido por 2. E quase deu igual. Mas não deu igual. Deu 90, deu metade. E agora? Qual dos dois é o correto? Puxa vida. Pior que eu acho. Vamos voltar e conferir. Então, quem que deu aqui? Com dois algarismos significativos. Deu 90 joules. Ainda bem que eu fiz por aqui, né? Porque dar diferente é bom. Dar diferente quer dizer que alguma coisa está errada.
Então, qual que é o erro de lá para cá? Será que eu esqueci de dividir por 2 aqui? Eu anotei sobre 2, era sobre 4. Ah! Eu já tinha juntado esse meio com esse meio. Ó, tá vendo só o que é importante? Aqui é 4. Se aqui é 4, esse resultado está quase certo. Faltou realmente dividir por 2. E quando a gente divide por 2, o resultado... Opa, não vai pegar minha... E aí, você vai me dar minha borracha ou não? Ah, o resultado é 90 joules. E é isso que eu falo para vocês numa avaliação, quando você está nervoso, quando você está fazendo isso aqui com pressão na cabeça. É importante fazer. Se você sabe fazer por 2 métodos diferentes, faça por 2 métodos diferentes. Porque o fato de que eles deram igual mostra que a chance de estar certo é grande. É 100%? Não, nunca é 100%. Você pode ter errado nos dois. Mas a chance de estar correto é maior quando os resultados por caminhos diferentes concordam. E é isso. Esse é o fim da nossa aula de exercício do capítulo 10. Espero que esteja sendo útil. Vejo vocês no próximo. Até mais.